Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para mais um domingo, prestarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu particularmente tenho andado com muitas saudades dos nossos encontros, a nossa comunhão através dos cultos na nossa igreja. Mas necessário é que nós fiquemos ainda em isolamento e infelizmente nós não podemos estar juntos. E assim é tão triste, né? Quando a gente encontra algum irmão em algum lugar que a gente vai e não pode dar aquele abraço, aquele aperto de mão, dá uma vontade, mas infelizmente a gente precisa ainda respeitar esse isolamento. E nós agradecemos ao Senhor pelas condições que nós temos de adorarmos ao Senhor assim virtualmente. Então, você em casa, onde você estiver, vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor neste domingo, mais um domingo de culto, onde nós temos esse privilégio, essa alegria de cultuar o nosso Deus com louvores, com orações, que do céu o Senhor esteja recebendo toda a nossa adoração. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, né, que estarão conectados conosco neste momento, estarão nos ouvindo. Fiquem à vontade, aqueles que também quiserem estarem participando deste culto nesta noite, ou posteriormente possam estar nos ouvindo, aproveitando desta transmissão. Que o Senhor esteja recebendo toda a nossa adoração. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, nós vamos adorar o Senhor. Gostaria de dar as saudações, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco, nos acompanhe durante toda a nossa vida, e neste tempo, ainda mais precisamente, com mais fervor, nós estejamos juntos do Senhor. Baixe sua cabeça, nós vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso meio. Ó Pai querido, queremos te pedir que neste momento o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai, que o Senhor venha estar recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Ó Pai querido, nós estamos, Senhor, isolados, cada um em nossas casas te cultuando neste momento. Mas a nossa comunhão e o nosso ardor estamos unidos em Ti através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado a Deus porque Ele habita em nós e Ele também age através de nós. Que o Senhor venha estar recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração a Ti nesta noite, Pai. Senhor, queremos Te dizer muito obrigado, ó Deus, por este privilégio que nós temos de Te adorar, de Te cultuar. Ó Deus amado, Te dizer que nós, em meio a tantas tribulações, nós temos sentido, Senhor, a Tua proteção, o Teu cuidado, as Tuas provisões, a Tua proteção para conosco, para com os nossos familiares, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, Senhor. Nós Te oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Tá certo? Você acompanha aí na sua Bíblia, neste momento, essa leitura. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. É uma palavra de ânimo. O apóstolo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém? Que a porção de Deus neste momento, a palavra do Senhor, ela possa ser aplicada em nossa vida diária. Esse texto é oportuno porque nós somos bombardeados diuturnamente com tantas notícias ruins, mas que às vezes nos fazem mal. Então é uma chamada para que você passe o crivo desta leitura que está no versículo 8, não é? Que vem no seu pensamento, se realmente for verdadeiro, se for respeitável, se for justo, se for puro, se for amável, se for de boa fama, se tiver alguma virtude, tiver algum louvor,
Isso que ocupa o seu coração. Não deixe que sua mente seja bombardeada por todas as notícias que fazem mal, que nos deixam para baixo, nos trazem pensamentos negativos. Pense que todo esse tempo vai passar e que o Senhor está cuidando de nós. Como Deus fiel, como Pai amoroso, aquele que tem nos guardado a cada instante. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração e faça dela alimento diário para a sua vida. Neste momento, eu gostaria de deixar alguns avisos com a igreja do Senhor reunida neste momento. É a respeito de alguns lembretes que nós temos que ter neste tempo de isolamento. Nós não estamos nos reunindo no momento de culto, né, coletivamente, naquele culto fervoroso que nós cultuamos na igreja, onde nós temos a oportunidade de colocarmos no altar do Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que mesmo nesse tempo, a nossa igreja, e todas as igrejas têm os seus compromissos, não é, mensais, com contas a pagar, água, luz, funcionários e tantas outras. Então que a nossa igreja disponibiliza algumas formas de você fazer depósitos do seu dízimo e sua oferta. Através da conta corrente da igreja, que vai ser colocada aí na tela, tá certo? Muita gente já conhece, mas se você ainda não conhece essa forma, você pode assim fazê-lo, através de depósito na Caixa Econômica Federal. Ou também você pode entrar no site da igreja, gerar um boleto bancário e fazer também um depósito dessa forma. Mas você também pode ligar para o número que está colocado nesse encarte e você pode tirar suas dúvidas. Mas não deixe de cumprir com sua fidelidade ao Senhor, né? Ao Deus que tem nos provido, não tem nos deixado faltar nada. Amém? Então, que este tempo de isolamento não seja assim uma desculpa para nós não sermos fiéis com os nossos números e nossas ofertas. E que o Senhor seja engrandecido e glorificado também através dessa parte no culto. O outro aviso que eu quero dar para os irmãos é através que a nossa campanha de doações para as cestas básicas que nós estamos doando, ela continua. Então, desde o começo do mês, nós tivemos umas boas doações, tivemos várias cestas, acredito que mais de 30 cestas básicas, muito mais de 30, nós fizemos doações. E nós agradecemos aos irmãos que doaram, recebemos algumas doações de algumas igrejas, então nós já distribuímos todas. Temos muito pouca coisa ainda para fazer cesta. Então nós precisamos que agora no final do mês nós possamos repor também os alimentos para podermos fazer novas cestas para dar às mesmas pessoas ou às outras, porque já se passaram 30 dias de isolamento, né? As pessoas estão sem trabalhar ainda, aquelas que são informais. E alimento, né? Nós temos fome todos os dias. Então, nós precisamos também recomeçar. Então, a campanha não acabou, né? Nós só estamos querendo que você entre em contato, né, com esse número que está também na tela, que algumas pessoas podem buscar na sua casa a sua doação e nós possamos fornecer novamente novas cestas para a glória de Deus. A campanha não parou, é isso que nós queremos dizer, tá certo? Em nome de Jesus, nós agradecemos a todos que já contribuíram. E se você não tiver a oportunidade de fazer, que você possa fazer dessa vez, para a glória de Deus. Neste momento, irmãos, nós gostaríamos de convidar o irmão Ramos, ele vai trazer, junto com o Ministério de Louvor, hinos de louvor ao Senhor, de gratidão a Deus, hinos que engrandecem ao Senhor através do nosso louvor. Adoremos com o Ministério de Louvor. Amém. Me arrependo,
rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Salve os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com essa canção quero convocar os irmãos a, nesse momento onde todos estão em casa, tanta coisa para se pensar e fazer, que possamos fazer analisar como está a nossa vida com Deus. Buscar o conhecimento do Senhor através da sua palavra, porque a palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procure apresentar-te a Deus provado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que possamos realmente ter essa firmeza na palavra, essa certeza na palavra, porque pelo conhecimento dela sabemos que o nosso Deus tem cuidado de nós. E a Bíblia diz que se atentamente a gente buscar o Senhor, a sua face, a gente encontra. Então, essa canção que nós vamos estar cantando agora fala exatamente disso. Se buscarmos o Senhor, buscar na sua palavra, nós vamos ter segurança. Então, busca o Senhor. Procure estar firme na palavra do nosso Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre por mim fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. A tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Querido, não tem como ouvirmos a voz do Senhor sem conhecer a sua palavra, porque muitas vozes têm surgido aí falando, achando que é Deus,
mas através da palavra do Senhor conseguimos encontrar sua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens, todas as promessas do Senhor, na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Maravilhoso temos essa certeza, a certeza real, não apenas de ouvir falar, mas certeza pura que nós temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que tem a cada momento cuidado, vigiado, e não tem como negar aquele que crê no Senhor, negar isso. Tudo serve de aprendizado. Canta comigo nessa noite. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua
você também. Creia nisso. Se em algum momento da tua vida houve alguma dúvida sobre isso, você mesmo decreta. Confie no Senhor e saiba que Ele nunca abandonará você. Vamos agora, pastor, a mensagem da parte de Deus nessa noite. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja em cada coração nessa noite, um domingo tão lindo, na presença do nosso Deus, para glorificar e para exaltar a esse que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Esse instante também convocando a todos os crentes, todo o povo de Deus a estar orando pelo nosso país. Estamos vivendo uma situação extremamente complexa, mas nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu clamo a todos, no entanto, a que estejam em suas casas, orando, agradecendo a Deus por uma vitória que ainda não recebemos, mas pela fé já temos. Esse é um momento em que a igreja se reúne não pessoalmente, não como fazíamos antes, mas em cada casa. Nós somos crentes que estamos glorificando a Deus nas nossas casas, nos nossos lares, com a nossa família. Estamos reunidos juntos, todos juntos, com as nossas famílias, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. E hoje gostaríamos de trazer uma rápida palavra a respeito da palavra do Senhor, a respeito daquilo que Deus tem a nos dar nesta noite. Queríamos falar um pouquinho sobre um texto lá em Apocalipse, lá no último capítulo desse livro, cujo significado é revelação. É a revelação de Deus aos nossos corações. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, vai dizer o seguinte, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, ele diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Essa é a palavra de Deus, na qual vamos refletir por alguns instantes. Baixe a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por tuas bênçãos. Maravilhoso Deus e bendito Pai, louvo e te agradeço por tua infinita graça, pelo teu amor e pela oportunidade, Senhor. E nesse dia, que o Senhor fez, de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos refletir um pouquinho com o tema o cristão que Deus quer nos dias de hoje. O crente que Deus quer nos dias de hoje. O verdadeiro cristão nos dias de hoje. E aí vamos pensar em algumas dessas características que devemos ter como cristãos, como filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus, necessitados dele a cada dia. Então, uma das primeiras coisas que nós queremos pensar é que o verdadeiro cristão, ele só crê na parte da Bíblia que ele pratica. Não adianta você dizer, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia toda. Não, você só crê na parte da Bíblia que você pratica. A Bíblia diz em João 14, versículo 21, no início do versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, portanto, não adianta você dizer que ama o Senhor, mas que você não liga para os seus mandamentos, não liga para a palavra de Deus, para aquilo que Deus quer colocar na sua vida, para aquilo que Deus está mandando você fazer. O cumprimento dos mandamentos do Senhor, o cumprimento das palavras do Senhor na nossa vida, em especial o amar a Deus acima de todas as coisas, é essencial para aqueles que dizem ser crentes no Senhor Jesus. Portanto, essa é a primeira característica das muitas características que nós temos. Apenas uma delas nós queremos citar agora. A segunda característica é que o verdadeiro cristão, ele não esconde a sua identidade. Ele é cristão, então onde quer que ele vá, ele é representante do Senhor aqui na terra. Nós somos agentes de Deus aqui na terra. Portanto, existem alguns que são agentes secretos de Deus. Ou seja, ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é cristão.
você na sua casa, você na escola, você no seu trabalho, você no dia a dia. Ninguém sabe quem é você na realidade. Portanto, muitos dos crentes dizem ser ou demonstram ser agentes secretos de Deus, porque ninguém os conhece. Nós devemos demonstrar que somos luz, e a luz precisa ser colocada no lugar em que todos vejam. E o sal, conforme a palavra do Senhor, ele precisa aparecer salgando, dando sabor. Nós precisamos ser assim. Onde quer que você vá, as pessoas precisam olhar para você e precisam dizer: ali é um cristão, ali é um filho de Deus. Geralmente as pessoas dizem assim: eu ser crente como fulano de tal, com o verdadeiro cristão, isso deve ser exatamente o contrário. A pessoa deve dizer: eu quero ser cristão, eu quero ser crente como aquela pessoa. Isso é a sua identidade, a sua essência, porque a Bíblia ela nos coloca desse jeito. E nós temos o DNA espiritual de Deus. Portanto, devemos demonstrar isso no nosso dia a dia. Não somente no momento da nossa conversão, mas todos os dias. Porque conversão significa transformação. E a transformação ela precisa existir diariamente na nossa vida. Desde o momento em que a gente entregou a vida a Jesus, até o dia em que a gente vai com Cristo para a glória celestial. Então, a terceira coisa, ou a terceira característica do verdadeiro cristão, é que o verdadeiro cristão, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Paulo ele vai dizer isso: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, você não tem vergonha por conta da sua identidade, por conta de quem você é. Onde quer que você vá, falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, demonstrar o amor de Deus, porque a Bíblia fala, um dos versículos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse versículo nos traz a lembrança, esse de tal maneira, ou seja, o tamanho do amor de Deus. O de tal maneira identifica que Deus nos ama infinitamente. Apesar de Ele não amar o pecado que cometemos, Ele ama o pecador que somos. Apesar dos nossos pecados, Ele não nos deixa de amar. Ele não ama um mais do que o outro ou menos do que o outro. Ele ama por igual. No entanto, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, aquele que olha para Deus de forma diferente e aquele que faz a vontade do Senhor, terá grande galardão, ou seja, terá grande recompensa. A quarta coisa, ou a quarta característica do cristão, hoje principalmente, né, qual o tipo de crente que nós devemos ser hoje? Na realidade, não é somente hoje, é no nosso dia a dia. Só que hoje, por causa do avanço da tecnologia, da quantidade de informações que nós temos, né, a informática, as redes sociais, hoje nós temos a informação rápido demais. Nós sabemos das coisas rápido demais. E nós temos acesso a uma quantidade de informações que há alguns anos atrás nós não tínhamos. Na minha adolescência, por exemplo, nós não tínhamos acesso a tanta informação quanto hoje temos. Então, uma quarta característica, o cristão verdadeiro leva a sua cruz e segue a Cristo. Se você acha que a sua cruz é pesada, é provavelmente porque você está somando a cruz que Cristo te deu, pecados. Portanto, a cruz, segundo Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, Jesus está dizendo que a cruz que ele dá, a carga que ele dá, não é pesada, é leve. O fardo que ele te dá é leve, é suave. Se você sente que esse fardo está pesado demais, alguma coisa está errada. Você provavelmente somou à cruz de Cristo alguns outros problemas, algumas outras dificuldades. Nós temos dificuldades em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, nós temos dificuldades na área material, nós temos dificuldades na área emocional e nós temos dificuldades na área espiritual. Muitas vezes nós temos problemas juntamos as três áreas e aí não conseguimos suportar. Precisamos então aprender a levar, e a Bíblia diz que a gente precisa levar a cada dia a nossa cruz e seguir a Cristo. Não é fácil, porque nós temos muitos obstáculos a enfrentar, porque nós temos muitos problemas no nosso dia a dia. O Senhor Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições, ou seja,
é algo corriqueiro nós entendermos que nós teremos problemas, nós teremos dificuldades. Mas ele também diz que ele venceu todas as coisas. E ele demonstrou como vencer essas coisas. Ele foi tentado em todos os pecados que você imagina, mas ele em nada pecou. E ele está nos ensinando a cada dia como vencer os pecados que temos, os problemas que temos, que nos causam outros problemas, que aumenta a carga de problema na nossa vida. E o Senhor Jesus, ele está demonstrando, sabe por quê? Porque ele é nosso amigo de todas as horas. Às vezes nós, pela madrugada, nós procuramos alguém, né, e não encontramos, ligamos para alguém e a pessoa está dormindo. Mas Jesus não. Jesus é aquele que está conosco a todo instante, a todo momento, a qualquer hora do dia, da tarde, da noite, da madrugada. Jesus é o amigo de todas as horas. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, claro que todo mundo tem problema. Claro que todo mundo tem dificuldade. Portanto, todo mundo deve procurar alguém que possa te dar auxílio e alívio para os teus problemas e as tuas dificuldades. E só existe uma pessoa que pode te dar alívio, né, e solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. E quando eu digo isso, eu não estou falando, geralmente quando a gente está pregando, a pessoa pensa, isso aí é para a pessoa que não tem Jesus, para os não crentes. Não, isso é uma palavra para todos. Né? Quando a Bíblia fala, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando o texto diz, eis que estou em pé à porta e bato, aquele texto, ele não é um texto referente a pessoas não crentes, ele é um texto referente à igreja de Cristo. Foi uma das 7 igrejas da Ásia para quem o texto foi escrito. Então foi escrito para crentes. Jesus está em pé à porta do seu coração e ele está batendo, porque muitas vezes nós aceitamos Jesus, colocamos Jesus ali dentro, mas juntamente dentro do nosso coração, nós colocamos mais algumas coisas que Jesus não quer. E Jesus vai ficar do lado de fora do teu coração e ele vai estar pedindo que você abra a porta do seu coração para que ele possa entrar, para que ele possa fazer morada dentro de você, para que ele possa fazer uma limpeza no seu coração. Às vezes nós necessitamos de limpeza dentro de nós. E só quem pode fazer essa limpeza, a gente não pode, só quem pode fazer é Jesus. Mas para que ele faça, nós precisamos dar a ele a permissão. E a permissão só é dada através da chave do nosso coração. Então, se você entrega a chave do seu coração ao Senhor Jesus, ele vai fazer toda a limpeza dentro do teu ser. A quinta característica de um cristão que necessitamos hoje, de um crente que necessitamos hoje. O cristão verdadeiro deve viver uma vida de santificação, uma vida de santidade. A Bíblia vai dizer que a gente tem que buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, precisa buscar santidade, precisa buscar santificação e precisa ter paz com todos. Paulo vai dizer, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens, tenha paz com todas as pessoas. Obviamente, há coisas que não dependem de nós. Eu fazia uma live nesses dias, a irmãzinha perguntou para mim, né, e diante da situação em que a pessoa não quer nada com você, você está querendo fazer paz, você está querendo conversar com aquela pessoa, mas ela não quer conversar com você. Você precisa entender que você tem que fazer aquilo que estiver ao seu alcance para manter a paz. E aí, manter a santificação. E ser santo é uma coisa bem interessante você parar e pensar a cada dia sobre isso. O que é ser santo? Para muitos, ser santo é algo muito distante de nós. Nunca. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu não sou santo. Mas a Bíblia vai falar que você tem que buscar a paz e a santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Portanto, você precisa ser santo. E ser santo significa, às vezes nós usamos uma terminologia de separado, somente isso. Viver uma vida de santidade é muito mais do que isso. Engloba muito mais do que isso. Portanto, é uma das coisas que nós precisamos buscar. É essa santidade, que ela tem que ser
uma santidade vertical e uma santidade horizontal. Você precisa ser santo como Deus é santo. Buscar essa santidade vertical, ou seja, está bem perto de Deus. Aí é a sua santificação pessoal. Você, para buscar isso aí, você precisa estar de manhã, por exemplo, em oração, em comunhão com Deus. Quando se fala em oração, por exemplo, muitas vezes você diz, não, mas eu oro como Daniel orava, 3 vezes. A oração, ela precisa ser uma oração contínua. Não é uma oração 3 vezes, manhã, tarde e noite. Quando você se torna crente, quando você se torna de Jesus, você começou o seu período de oração, que não conclui nunca. Essa oração aqui, ela está dentro da questão de santificação. Claro que você vai ter os períodos de oração, como o culto de oração, como quando você acorda pela manhã você vai orar, mas essa oração ela precisa estar nessa comunhão com Deus, essa santificação com Deus diariamente. Todos os dias, falando com Deus, conversando com Deus. Há um livro que é muito interessante, que diz o que Jesus faria. O que é que você faria diante de uma situação angustiante da sua vida, onde você tem uma bifurcação, fazer isso ou aquilo. Você para e pensa, o que Jesus faria nos meus passos? O que Jesus faria no meu lugar? Esse é um livro muito, muito legal para que você leia. O que Jesus faria. Se você, a cada situação, você perguntar para Deus, você perguntar para Jesus, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Certamente as suas ações diante dessas situações serão muito melhores. A 6ª característica, o cristão verdadeiro é justo e paga as suas dívidas, mesmo aquelas antigas ou às vezes esquecidas por você. Porque normalmente a gente gosta de esquecer certas coisas, certas dívidas, quando a gente deve, a gente esquece. É preciso entender que o verdadeiro cristão, ele precisa pagar as suas dívidas. Isso significa ser honesto. Honestidade. Né? Honestidade. E honestidade é uma questão de princípios. Hoje nós precisamos de cristãos honestos. Eu tenho ouvido algumas coisas que eu me entristeço muito quando de repente alguém vai fazer alguma transação e aí a pessoa diz assim, mas eu sou crente. E a pessoa que vai fazer essa transação com você fica com o pé atrás, desconfia justamente porque você disse que é crente. Isso é muito triste, é muito angustiante, ver que nós que somos de Deus, nós que somos cristãos, nós que dizemos ser filhos de Deus, estamos com a reputação arranhada. E as pessoas aí de fora, que antes confiavam quando você dizia, não precisava nem de papel, antigamente, quando você dizia assim, eu sou crente, então você tinha carta branca. E hoje em dia isso não acontece mais. Por quê? Porque o cristão faz dívida e não paga as suas dívidas. Quer um exemplo bem corriqueiro? Muitas vezes dentro da igreja você vai ter um cachorro quente. Você compra o cachorro quente fiado e você não paga nunca. Isso acontece dentro das igrejas. Infelizmente acontece dentro das igrejas. Quer dizer, se você não é fiel no pouquinho, que é um cachorro quente, como será depois na sua vida? Em que momento você vai manter a sua fidelidade na sua vida? Então seja fiel. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, é um dos textos fortes lá do Apocalipse, ser fiel até a morte. Isso é importante, ser fiel até a morte. Você só vai receber a coroa da vida se você for fiel até a morte. E aí a gente tem um exemplo do Zaqueu. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 8, diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por farsa ou por falsa acusação, o restituo 4 vezes mais. E é por isso que Jesus disse que entrou salvação naquela casa, porque houve uma conversão da parte de Zaqueu, e essa conversão ela não se caracterizou apenas por palavras. A conversão de Zaqueu foi caracterizada pelas atitudes de Zaqueu. Como Zaqueu se comportou diante daquelas atitudes. O que é que ele fez depois de receber Jesus. As atitudes falam mais fortes na nossa vida.
Quando então percebemos que nos arrependemos, precisamos agir conforme o nosso arrependimento. E Deus vai olhar isso, porque arrependimento aqui vem da palavra metanoia, voltar atrás ou dar meia volta àquela atitude que antes tínhamos. Precisamos de uma transformação, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e eles deixam as coisas velhas para trás, mas tudo se fez novo. Há uma renovação de mente, conforme diz Romanos capítulo 12. Há uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo. A sétima característica, o cristão verdadeiro, ele não se satisfaz com os costumes. A maneira de pensar, justamente o texto de Romanos, a maneira de pensar do mundo. Infelizmente, tem muita gente, tem muitas pessoas que são crentes, que estão se amoldando ao mundo. Ou seja, estão seguindo o molde do mundo. Falam da mesma forma que as pessoas do mundão falam. Agem da mesma forma, às vezes pensam do mesmo jeito. A mente está poluída. Crentes que o tempo todo estão estigmatizados por palavras torpes, palavrões e mais palavrões dentro da sua casa, no seu trabalho. As pessoas olham para você e veem em você características de uma pessoa a qual não houve transformação nenhuma. Precisamos então, há uma necessidade de haver uma mudança, e uma mudança radical no nosso comportamento como cristãos e como filhos de Deus que dizemos ser. Há uma necessidade de transformação. Romanos 12:2 vai falar sobre isso. Renovação do vosso entendimento. Não é? Eu entendo dessa forma, mas não é nem tanto por conta daquilo que eu li, mas porque o Espírito Santo de Deus transformou a minha vida. No momento em que o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, houve transformação. Você nasceu, e a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Um grande homem influente na sociedade, ele foi procurar Jesus de madrugada. Ele tinha uma pergunta para fazer a Jesus, a respeito da vida eterna. E Jesus, ele respondeu àquele homem. Jesus disse que aquele homem precisava nascer de novo. Ele disse: como é que eu posso nascer de novo? Tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E Jesus vai explicar da necessidade do novo nascimento. O nascimento da água, que é o nascimento da sua mãe, não é? Através da sua mãe, da barriga da sua mãe, o nascimento pela água, e o nascimento pelo Espírito Santo. Quando você abre o seu coração para Jesus e quando você se converte ao Senhor, você nasce de novo. Portanto, se você nasceu uma única vez, que é o nascimento da água, você vai morrer duas vezes, que é o nascimento natural e o nascimento espiritual, que é a morte natural e a morte espiritual. Mas se você nasceu duas vezes, ou seja, nasceu da água e nasceu do Espírito, ou seja, você se converteu, você só vai passar por uma morte, que é a morte física. Mas o Senhor Jesus vai te levar para a glória celestial. Portanto, precisa haver uma transformação, uma renovação do teu entendimento, para que você experimente a gloriosa palavra de Deus na tua vida e assim a vida eterna. A oitava característica é o cristão verdadeiro, ele precisa gostar de estudar a palavra de Deus e frequentar a escola bíblica dominical, né, e frequentar os estudos, os cultos de oração. Há uma necessidade de aprender a palavra de Deus. Eu fico imaginando quantos crentes tem por aí que não leem a Bíblia, né, que acordam pela manhã, não tem pelo menos uma porção da palavra do Senhor. Não tem. Né? Mesmo que seja, eu não gosto muito, mas mesmo que seja uma promessazinha, né? Aquela promessazinha, aquele bilhetinho que você tira ali para ler da palavra do Senhor. Mesmo que seja isso, mas tem gente que nem isso faz. Como é que você vai conhecer? Como é que você vai resolver os seus problemas se você não lê a solução para os seus problemas na palavra de Deus? Leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor, busque estar em comunhão com o Senhor.
cada vez mais buscando estar na presença do Senhor. Portanto, o verdadeiro crente, ele tem isso no seu coração. O Salmo 27, lá no versículo 8, ele vai dizer assim: quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Jesus está dizendo todos os dias para a gente buscá-lo, para a gente ir até ele. E a única coisa que nós precisamos dizer fazer é ser obediente ao Senhor. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Na hora da angústia, na hora da tribulação, os problemas surgiram, você vai estar com Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza em quem nós confiamos. E a última característica hoje que a gente vai pensar é a respeito do crente, do verdadeiro crente, do crente que Deus quer para nós hoje, quer hoje na nossa terra, é que o crente verdadeiro não segue os exemplos dos ímpios. O verdadeiro cristão, ele não segue os exemplos dos ímpios. Ele é diferente, ele é uma peça fora desse mundo. Ele é uma peça diferente, ele está nesse mundo por enquanto, mas ele é diferente deste mundo. O comportamento dele é diferente, o falar dele é diferente, o andar dele é diferente. Embora que ele se misture com as outras pessoas, mas ele é diferente. E as pessoas precisam entender que nós somos assim. Não é uma questão da sua roupa. Porque, presta atenção, para identificar Jesus Cristo, Judas precisou dar-lhe um beijo. Por que será? Porque muito provavelmente Jesus andava do mesmo jeito que os seus discípulos. Ele não tinha algo que o identificasse fisicamente, mas era a sua vida, a sua conduta. E todas aquelas pessoas que andavam com Jesus tinham uma conduta diferente. Pedro, por exemplo, quando uma pessoa chega para ele e vai dizer, olha, você negou, porque estamos conhecendo isso pelo modo como você fala. Ou seja, o modo como Pedro falava denunciava que ele era seguidor de Jesus. O seu modo de falar precisa denunciar você, que você é seguidor de Jesus. O seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu comportamento precisa identificar que você pertence a ele, que você é seguidor dele. E hoje, muito mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos demonstrar que verdadeiramente somos seguidores de Cristo. O Salmo 1, ele vai dizer isso. Diz, abençoado o homem, ou bem-aventurado é o homem, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não significa que você não frequente lugares em que outras pessoas do mundo vão. Não é essa a questão, não é a questão da frequência, é a questão do seu comportamento onde quer que você vá. Demonstre que você é fiel, demonstre que você é de Jesus, onde quer que você vá através do seu comportamento. Que essa palavra do Senhor, ela possa entrar na tua vida, que essa palavra do Senhor, ela possa entrar no teu coração, que a tua vida possa ser transformada todos os dias, a cada dia, a cada instante, na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos do dia a dia. E comunhão que eu digo, nesses últimos dias, é mais difícil a gente estar na casa dos irmãos, a gente está fora do âmbito familiar. Mas aí nós precisamos estar unidos, e hoje muito mais do que nunca unidos. Use as redes sociais, fale de Jesus. Deixa de usar a rede social para falar bobagem, para criticar o outro. Usa a rede social para falar de Jesus. Use o Facebook, o WhatsApp, não para denegrir a imagem das pessoas, mas para falar que Jesus ama. Que Jesus ama. Acorda pela manhã, faz a tua oração, busca o Senhor, manda um recado para uma pessoa, dá uma olhadinha no WhatsApp, aquelas pessoas que nunca mais você falou, fala de Jesus para ela, diz um bom dia em nome de Cristo, manda uma mensagem, não manda somente aquelas mensagens de imagens não, porque não foi você que escreveu, manda também mensagens que você mesmo escreva alguma coisa para as pessoas. E aí demonstra o amor de Deus para elas. Que nesses dias que são tão complexos, tão difíceis, você possa estar orando pela sua família, você possa estar orando pela família de pessoas que você conhece, por vizinhos,
né? Por famílias perto e por famílias distantes. E não se esqueça, ore pela igreja, ore pelo seu pastor, glorifique a Deus, faça o seu culto familiar. Né? Tudo isso é muito importante no seu dia a dia. Hoje, né? E quando isso tudo mudar, nós vamos estar na igreja, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, dando aquele culto em ações de graças que eu tanto desejo, tanto sonho. Né? Diante de Deus, com o nosso pastor, com você ali glorificando, com o ministério de louvor ali, todo mundo junto, engrandecendo o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guie todos os dias da nossa vida e que você possa receber de Deus grandes e maravilhosas bênçãos hoje e sempre. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você possa abrir o seu coração para Cristo nesse momento. Toma o entendimento da palavra de Deus, né? E demonstra assim essa alegria de servir a Deus mesmo em casa. Essa alegria de servir a Deus. Eu quero orar pela tua família, né? Quero orar agora a você que está com algum problema com seu filho, com sua filha, com seu marido, com a sua esposa, problemas em casa ou no trabalho, porque eu sei que há muitas pessoas que estão agora passando muitas dificuldades, mas Deus é maior. Vamos orar e vamos pedir a Deus que Deus te abençoe nesse instante. Maravilhoso Deus e bendito Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por tua graça, te agradeço pelo teu grande amor para conosco. E nesse momento eu te peço, Deus, pelos teus servos e servas que estão aí do outro lado, que estão, Senhor, passando por alguma dificuldade, mas que em nome de Jesus eu te peço, toma conta dessa família, toma conta dessa casa, desse marido, dessa esposa, desse filho, desta filha, Senhor. Nós rogamos isso, sabendo que tu és o Deus que estás conosco, em nome de Jesus. Eu quero despedir você agora com a bênção dos apóstolos. Sinta a palavra de Deus, estenda a sua mão para receber a bênção do Senhor nesta noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.